Conexão Alagoinhas traz hoje ao estúdio da TV Âncora a mestra das mestras. Quem não conhece a professora Iracy Gama, que é nada mais, nada menos, é o nosso reduto cultural da cidade. É a pessoa que cuida do nosso patrimônio aqui de Alagoinhas, que luta em todas as frentes, gente, todas as frentes, viu? Para conseguir preservar a memória cultural da cidade. E hoje eu trouxe a doutora Iracy, a professora Iracy, que já é doutora, né, gente? Para mim já é doutora. Aqui para conversar conosco sobre a importância da preservação da memória da cidade. Iracy, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Você já esteve aqui antes e ainda vai voltar muitas vezes, porque assunto não falta, né, Iracy? Então eu gostaria de começar perguntando para você, como é que nós estamos aqui com a memória da cidade? É uma boa pergunta. Olha, a memória da cidade de Alagoinhas sempre esteve muito cuidada pelos artistas. Se eu disser para você que desde 1978, portanto há 48 anos, quase meio século de vida, que um grupo de artistas foi assumindo a responsabilidade por fazer essa pesquisa histórica quando a Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas funcionava no prédio onde está hoje a Biblioteca Pública Municipal Maria Feijó. Esse trabalho começa com uma identificação provocada pela Fundação Cultural do Estado. Nesse tempo nem tínhamos ainda Secretaria de Cultura do Estado. A cultura era junto com a educação. Mas a Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas começa a fazer esse estudo, esse levantamento, como a gente chama de levantamento cadastral, desses nossos artistas. A Fundação Cultural do Estado da Bahia queria fazer esse levantamento no Estado, buscou algumas instituições e, no nosso caso, buscou aqui em Alagoinhas a faculdade, nós éramos professora da faculdade. E a diretora nos pediu, porque nós sempre tínhamos uma relação com os artistas já de muito tempo, e nós assumimos isso, mas assumimos não de forma isolada, assumimos uma espécie de coordenação com outros professores, com os estudantes e com o corpo técnico administrativo. Formamos uma equipe para realizar esse trabalho. Então fomos descobrindo onde estavam os poetas, onde estavam os pintores, onde estavam os que cuidavam de bens que às vezes a gente até nem dá muita importância, mas que essas pessoas cuidavam, porque, por exemplo, tem a gente que tomava conta das lagoas, que fazia pesquisa sobre lagoas, que sabia dos nossos rios, nós buscamos essa questão do meio ambiente. E a verdade é que nós fizemos uma coleta importante de músicos, compositores, os literatos. E a identificação dessa gente, todas as vezes que a gente procurava alguém, conversava e dava como referência o nosso contato, o nosso espaço, que era o espaço da biblioteca, a gente abria mais uma área de atuação e era muito bonito. A gente sentia à noite esse povo chegando para o auditório. Naquele tempo nós tínhamos cursos à tarde e pela manhã. Tínhamos o curso de letras e o curso de estudos sociais e de ciências. Letras era à tarde e estudos sociais e ciências, e também estudos sociais e ciências pela manhã. Então, essas pessoas chegavam, nem elas sabiam explicar, porque agora estavam viciadas, digamos, entre aspas, pegar o violão, botar debaixo do braço e ir para a faculdade, e quem era de teatro e fazer. O auditório nosso, ele já é preparado para ser um teatro, porque tem um palco, tem camarins, tem uma área muito grande já em declive para facilitar a arrumação. O espaço já foi pensado, quem já idealizou o espaço do auditório para ser também um local de apresentações, vamos chamar de teatro.
Então, esse auditório era ocupado pela comunidade. Com isso, veio quase naturalmente a necessidade desse povo se apresentar para o grande público. Bom, agora a gente tem aqui o povo que escreve. Tem uns que escrevem romance, tem uns que escrevem contos, tem uns que escrevem poemas. Então, vamos fazer um salão de literatura. Um caldeirão cultural. É um né? caldeirão cultural. Vamos fazer um salão de artes, naquele tempo a gente chamava artes plásticas. Tem gente que pinta, tem gente que desenha, tem gente que esculpe. Vamos reunir esse povo. E eu sei que assim fomos organizando esse trabalho. E aí um colega nosso, um amigo, que era, na verdade, ele é mais escultor do que pintor, tem poucas pinturas. O trabalho dele é mais de esculturas, chama-se Josilton Tom, filho daqui de Alagoinhas, menino nosso, foi meu aluno no ginásio de Alagoinhas. Ele trouxe uma proposta de a gente, já que envolvíamos os estudantes naquele nosso movimento. Aqui, quando eu falo de estudantes, estou me referindo ao pessoal do, hoje, curso fundamental. Naquele tempo era ginásio. Sim. Porque a gente trazia, a gente passava filme, discutia os filmes. Então, ele disse, por que não fazer com esses meninos um questionário para ver se eles sabem sobre a nossa cidade, sobre a nossa origem, como é que começamos, quem é que... Aí ele trouxe umas sugestões. E eu aproveitei estas sugestões dele e organizei. E começamos mesmo com aqueles nossos professores, mas como éramos uma faculdade e tínhamos um curso de letras e um curso de estudos sociais, hoje talvez as pessoas não saibam mais o que é que significa estudos sociais. Mas antes do curso de História, que está completando 40 anos, aqui em Alagoinhas, nós tínhamos um curso de estudos sociais, que é uma mistura de conteúdos de história e de geografia, de uma forma mais simplificada, mas esse era um pessoal já mesmo voltado para as questões da história geral do mundo e do país, também da cidade. Também da cidade, evidente. Então, isso tudo foi dando um resultado muito positivo, porque quem tinha alguma coisa, você tem um jornal em casa, um jornal antigo, uma foto antiga da cidade, e estas coisas foram chegando para nós e a gente foi guardando. E fomos descobrindo, inclusive, Selma, uma coisa muito importante para nós, dá um orgulho muito grande isso, que foi trabalho desse grupo de artistas. Fomos começando a valorizar a nossa igreja inacabada, porque as pessoas viam, não sabiam direito por que estava lá, aquela coisa bonita, mas que nem se achava bonito, dizia assim, não, mas é uma ruína, chamam de ruína, ruína e não inacabada. Diziam que aquele negócio assim, que nem se concluiu, assim, era isso que atrapalhava a cidade. Chegaram até a dizer essas coisas absurdas. Aí nós fomos fazer a pesquisa e descobrimos que aquilo ali era a base, era o princípio da nossa vida. Exato. E depois de uma primeira capela, com a estrada de ferro, a comunidade começou a se movimentar de lá, que era a sede da vila, sim, para o local onde estava a estação ferroviária a 3 quilômetros de distância. Com isso, a igreja, que foi iniciada pelos padres, propondo um lugar que pudesse receber os estrangeiros. O que eram os estrangeiros? A estrada de ferro estava sendo construída pelos ingleses. Sim. Os ingleses trouxeram franceses, holandeses, espanhóis, todo tipo de gente para ajudá-los. Então, os padres que tinham esse conhecimento, eles diziam, mas agora esse povo vai entrar aqui, essa capela caindo, a capela de 100 anos de idade, vamos fazer um templo novo. E o governo aceitou a proposta. E começaram a fazer aquele templo lindo. Não é como a gente costuma dizer, é bonito daquele jeito, imagina se ficasse todo pronto. Exatamente. Mas então nós fomos descobrindo isso e mostrando, discutindo com os estudantes, particularmente com os estudantes e seus professores, de que não era qualquer coisa ali, não é um trabalho que começou e foi largado para lá, foi rejeitado, não é isso. É uma igreja que foi pensada para melhor servir à comunidade, mas sem recursos financeiros, o prédio ficou para ser finalizado, né? Então era uma igreja inacabada.
E a gente foi trabalhando isso de tal maneira que ela passou a ser um bem amado, desejado, respeitado. Tombado, inclusive, hoje, tombado, né? Tombado pelo município, mas já foi alvo de um estudo cuidadoso do órgão de preservação do Estado, que é o IPAC. Sim. Em 1991, o IPAC fez um projeto e começou a trabalhar esse projeto em 92. Inclusive, ele ainda está de pé por causa de certos investimentos que o IPAC fez naquela época. Foi. Então, esse trabalho bonito é todo um trabalho de pessoas que entendem da importância de respeitar a nossa memória. E de cuidar da nossa memória. História. Então, essa memória nossa tem uma base inicial na roça, porque lá em Alagoinhas Velhas o que se fazia era plantar, mas não era só em Alagoinhas Velhas. Toda a região, por exemplo, do Boa União, que hoje é um distrito, naquele tempo era parte da cidade, como o Riacho da Guia também era parte da cidade. E nesses tempos, nesses primórdios, nessa região, já tínhamos o cultivo não apenas da mandioca, porque é herança da nossa comunidade indígena, que continuamos tendo até hoje. Sim. Aliás, uma grande comunidade indígena. Pois é. Então, essa comunidade, esse plantio, também saía da alimentação, que a mandioca se prestava bem à alimentação, e tínhamos, por exemplo, um plantio muito sistemático, feito com organização e tudo do fumo. O fumo, para nós, foi um elemento de base para a nossa economia. Era transportado, sempre naquele tempo, tudo transportado em lombo de animais, lombo de burro, como se diz. Mas esta grande quantidade de fumo que nós tínhamos aqui terminou servindo de base para que o trem de ferro passasse pelas nossas terras. Porque naquele tempo não havia estrada, não havia rodovia, era caminho. O gado, que aqui nós tínhamos uma boa parte, que vindo de Garcia Dávila, daqui em Mata de São João, hoje nós temos o museu, o parque Garcia Dávila. Sim. Então, Garcia Dávila começa ali, veja, estou aí me referindo a Tomé de Souza, 1549, quando ele chega e traz esse homem que dizem que era filho dele, mas ele não colocava como se fosse filho, mas tinha dele todo o apoio. Então ele começa com essa criação de gado e esse gado vem avançando de tal maneira que os Dávila vão chegando até o Maranhão e por aí vai. Então esse gado também estava por aqui. O que se fala, o que é que está escrito nesses nossos documentos, é que por onde esse gado ia passando, ia ganhando maior condição pelo próprio território de apoio, de alimentação e de tudo, e aqui Alagoinhas tinha água, Sim. particularmente... Conhecida hoje como a melhor água, né? Pois é. Naquele tempo havia uma lagoa que se destacava, que era uma lagoa pequena, mas de água muito especial, que era a Lagoinha, como ele chamava, Terra da Lagoinha. E essa Lagoinha é que foi servir para ampliação mais tarde, a gente tem o nome de Alagoinhas, porque não era só essa, tinha outras. Tinham outras. Mas essa foi essa primeira, é por isso que a igreja é construída ali perto dela, nas imediações dela. Quando o povo de Garcia Dávila, porque depois dele vieram filhos e sobrinhos e tal, quando o povo dele vai percebendo que a acomodação ali era natural, eles constroem currais para dar abrigo para o gado, para maior controle sobre aquele gado. Sim. Junto com esses currais, a Igreja Católica, fazendo também o seu controle, construía capelas. Sim. Então, naquela região, uma capela. Sim. Na verdade, eram várias capelas, porque isso aqui tudo era Iambupe, e o domínio completo era de Iambupe, sobre Iambupe. Então, quando essa capela vai
passando o tempo, esses padres vão usando aquela água que todo mundo sente como muito especial, muito saborosa para tomar banho, para cozinhar, para tudo se usava aquela água especial. Depois o estudo mostrou o seguinte, ela era coberta de salsa. E a salsa diz que é ótimo para lavar os rins. Sim, então, sim. Por isso que a água era tão saudável. Sim, e sim. o clima de lá, Selma, eles dizem que era um clima tão especial, tem até um estudo em que um médico tinha uma casa aqui em Alagoinhas Velhas, que ele usava para passar o período de férias, porque era bom para a saúde. E muitas pessoas, quando não estavam bem de saúde, iam para lá, para aquela região. Porque a região tinha um ar maravilhoso e saudável. E agora você, lembrando que você mencionou há pouco a questão da ferrovia. Vamos falar um pouquinho da ferrovia. A gente também vê a ferrovia como vê a igreja inacabada, né? Ela está lá, tá naquela situação, mas é bonita, a gente andando por lá. Eu mesma já entrei, fiz várias fotos lá. Como é que tá a condição daquela ferrovia? O que está se tentando fazer ali? É interessante essa sua pergunta, porque quando a igreja foi ficando, digamos assim, abandonada, não havia mais recurso para a sua conclusão, foi em função da ferrovia que chegava. Claro que chegando vem como novidade. Uma novidade que também era uma base econômica maravilhosa, porque a possibilidade da movimentação das pessoas. É importante lembrar que a ferrovia transportava carga. E foi pensada para a carga, que era para tirar a carga do lombo do burro. Sim. Tivemos a estrada de ferro antes da estrada rodoviária. Sim. Importante isso, essa observação. Mas, à medida que isso acontecia, as pessoas saíam de lá, de Alagoinhas Velhas, para se acomodar perto da estação do trem. E aí o governo faz a transferência oficial. 5 anos depois de inaugurada a estrada de ferro, ou seja, o primeiro trem saiu de Salvador para Alagoinhas, trem de passageiros, em 13 de fevereiro de 1863. Passageiros. 5 anos depois, o movimento cá embaixo era tão grande, estava saindo de Alagoinhas, hoje Alagoinhas Velhas, para a parte de cada estação ali perto da loja Barreto. Sim. Aquele prédio é o nosso primeiro prédio. Então, como isso estava acontecendo, a Praça do Comércio estava se formando, que hoje é a Praça JJ Seabra, sim, comumente conhecida como Praça do Coreto. Sim. Tudo isso foi acontecendo naturalmente pelo movimento das pessoas. Sim. Aí o governo, sofrendo influência de alguns governantes, ele transfere oficialmente a vila para o local onde se encontra a estrada de ferro, a estação da estrada de ferro. Que é onde tudo está acontecendo em termos culturais. E sendo assim, a gente passa a ter uma relação muito mais próxima e mais forte com a ferrovia. E essa ferrovia vai se ampliando, porque dali não era possível chegar até Juazeiro, mas a ideia inicial era ligar o mar ao rio, ligar o litoral ao sertão. Então, o que é que o governo queria? Sair de Salvador e chegar a Juazeiro. Sim. Para chegar a Juazeiro, então, era preciso outro projeto. E esse outro projeto definiu um outro local de partida. E a estação foi construída ali onde está hoje a Estação São Francisco, que foi inaugurada em 1880. E aí se constrói toda a linha do trem até chegar em Juazeiro em 1896. Se vai chegar já no finzinho do século é que se chega a Juazeiro. Mas enquanto isso acontece, também nasce um outro projeto, que era a ideia de ligar Salvador a Sergipe. E a ligação a Sergipe também passava por Alagoinhas. E aí, dessa primeira estação, se estabelece o início da construção da chamada Linha do Timbó,
O Timbó está até hoje lá em Esplanada, Sim, sim. que é ali. E daí tem uma sequência e vai até Propriar. Sim. E então a Lagoinhas fica como entroncamento ferroviário, Ponto estratégico, né? recebendo quem vem de Salvador e queira ir ou para Sergipe ou para Pernambuco, porque chegando em Juazeiro era só atravessar a ponte do Rio São Francisco e lá estava em outro estado. Então, esse entroncamento ferroviário, que é a nossa base, é o elemento que nos traz um grande desenvolvimento. Contribui muitíssimo para o crescimento da nossa cidade. E até que ano foi o auge da ferrovia? Quando ela passou a perder, né, essa importância definitiva na região. Até que ano foi isso? Ela vai tendo pontos de muito destaque até a década de 40, 50, por aí. 50, já mesmo com Getúlio, já se começa a discutir muito o automobilismo, a intervenção, a questão das estradas de rodagem, porque agora havia o interesse na indústria automobilística, na movimentação, o domínio, o controle pelos combustíveis, as grandes empresas internacionais de combustível começam a ter uma força grande sobre nós, a Shell, a Texaco, o Motorola, o Atlantic, tudo que é estrangeiro vai chegando para nós e vai tomando. E com essa dominação, começa lá em Getúlio, mas toma força, muito grande força no governo de Juscelino. E isso vai causando problemas, porque vão surgindo os grupos mais preferenciais por interesses econômicos do capital, não é? A gente sabe da força do capital. Então vai havendo um interesse maior para essa área. E aí estrangula, né? Tem um estrangulamento aí. Estrangula completamente. Eu acho que houve, da parte do governo brasileiro, essa falha, porque o mundo inteiro se movimenta tanto com carro quanto com trem. E, aliás, hoje, se você vai à Europa, eu nunca fui, mas eu sei, e a pessoa chega em Portugal e aí vai até no trem. É o trem que vai levar por todos esses lugares. Nós temos as viagens mais fantásticas. Você vê a China, começou a ter trem depois de nós. Então, você vê? Mas hoje a China tem um desenvolvimento com o trem, um desenvolvimento tão grande. E eu estava lendo que eles fizeram um projeto e o trem estava tão rápido que eles tiveram de barrar para fazer como um novo estudo, porque o trem estava quase como o avião. Então, você vê? E, enquanto isso, a gente aqui não tem mais trens. Não tem mais trens. Ficamos... A ferrovia abandonada. Ou seja... A estratégia governamental é que foi falha. A gente precisa fazer esse raciocínio. Aí começamos a rediscutir a retomada da ferrovia nesses últimos anos, com o governo Lula, preciso reconhecer isso. E agora, inclusive, nessa última gestão, que o trabalho com a ferrovia vem sendo incrementado, tanto que chegou para nós. Exatamente. Chegou para nós e estamos discutindo com essa ferrovia Centro-Atlântica, que essa ferrovia Centro-Atlântica está há 30 anos. O governo Fernando Henrique Cardoso fez um estudo terrível de destruição da rede ferroviária federal, que tinha o controle de toda a ferrovia no país, e ele fez a proposta da chamada privatização. Com isso, o nosso trecho ficou sob a responsabilidade da FCA, e a FCA está há 30 anos e na nossa parte. Não trouxe vantagens, digamos assim, porque nem deu cobertura ao que nós tínhamos e nem desenvolveu a parte que interessa a ela, porque a FCA trabalha mais com minério. Quer dizer, mas podia ter trabalhado com outras áreas, com outros produtos, que nós temos outros produtos que podiam ser trafegados, e isso não foi feito. E com relação ao trem de passageiros, nunca abriu nenhum espaço para nós. Até mesmo o trem do forró, que nós começamos a fazer aqui, e que para isso dependíamos dela, tem 3 anos que a gente tenta fazer e ela não abre espaço. Teremos o trem do forró? Teremos o trem do forró dessa vez? Será? Não sei, estou tentando, não é?
Eu nunca, É um sonho, nunca, né? entrego os pontos. Mas andei conversando com a moça, não vou dizer o nome dela para não, que é a responsável pela área, Sim. e ela me dizia, ô professora, a senhora sabe que a gente tem boa vontade, não sei o quê. Ou seja, existe mesmo uma indisposição, até porque eles estão negociando a renovação desse contrato. Tem uns 10 anos que eles lutam para renovar esse contrato e não conseguiram. O contrato vence agora em agosto, mas fecharam a renovação, pelo que eu soube. Tem 2 semanas que a rede social fala dessa renovação, mas eu não sei direito ainda como é que ficou a nossa parte. Porque o que é que nós temos hoje dentro dessa linha? Nós temos uma única viagem de trem. O trem sai de Pujuca, passa por aqui e vai a Campo Formoso, ou seja, vai na linha de Juazeiro até Bonfim e depois pega uma variante para ir buscar o cromo em Campo Formoso. Volta de Campo Formoso, passa por aqui e vai para Pujuca, e lá na Ferbasa esse cromo se transforma em ferro-liga, que é um material de exportação, de fácil exportação. Sim. E de grande produção econômica. Então, esse é o único trem que nós temos. Quando a gente consegue alguma coisa, por 3 anos nós conseguimos fazer o trem de forró, era o trem de passageiro era só aquela brincadeirinha na época do forró. Depois disso, nada. Embora a gente tenha um movimento forte aqui na Bahia, que é a Sociedade Nacional Movimento Trem de Ferro, que se juntou ao Grupo Germen e criou o Verde Trem. Sim. Com essa formação, você diz Verde Trem, que pode ser o trem verde, e na verdade o trem é muito mais saudável, sim, menos poluidor, sim, né? Em termos de sustentabilidade é outra coisa, não se compara com o carro. E então, por isso, Verde Trem. E a FIGAM participa desse processo. Tem 40 anos que a gente luta por isso, porque o último trem de passageiros mesmo entre nós correu em 1982. Daí para cá não tivemos mais trem de passageiros. E hoje há um movimento para que ele volte? O movimento tem 40 anos e hoje tem um pouco de alegria. Eu estou dizendo um pouco de alegria porque ainda não temos a certeza, não é? Sim. Mas o governo vem anunciando, o governo Jerônimo Rodrigues vem anunciando esse trem, um VLT de Salvador para cá. Nós sabemos que tecnicamente não pode ser VLT. Tecnicamente tem que ser um trem mesmo, que a gente chama de trem regional, porque ele saindo de Salvador, ele vai passar por vários municípios até chegar aqui, né? Simões Filho, Camaçari, Mata de São João, Dias Dávila, Pujuca, Catu, chegou em Alagoinhas. Então, um trem que é a longa distância, são mais de 100 quilômetros, são 123 quilômetros, na verdade, e ele precisa de vir parar nas várias estações para que tenha a movimentação com os passageiros e tudo. Então, não pode ser um VLT. Mas, mesmo que se dê esse nome, não importa. Depois, tecnicamente, eles vão ver que o nome tem que ser outro. A verdade é que, havendo essa possibilidade da ligação por trem de Salvador para Alagoinhas, nós vamos ter maior segurança na viagem, vamos ter uma pista de asfalto na rodovia melhor cuidada, porque sim, fica muito... Você vê o peso dessas carretas de madeira, sim, e o risco que se corre nas estradas. Todos os dias todos os dias. 2, 3, pois é. Impressionante. Então, por tudo isso, a gente sente que a viagem do trem traria maior tranquilidade e maior segurança, e ajudaria também o planeta, porque menos poluição. Menos poluição. Então, tudo isso para nós, então, é motivo de alegria saber que há essa perspectiva mas não temos ainda certeza. O que foi anunciado é que há um recurso para fazer um projeto. Certo. Mas nós já temos um projeto feito, Selma. Em 2013, a Universidade Federal da Bahia apresentou ao Ministério dos Transportes um projeto que foi custeado pelo próprio Ministério. Nós começamos uma discussão em 2011 e essa discussão foi adiante.
o Ministério fez uma proposta e colocou um recurso na Universidade Federal para fazer esse projeto. Quem fez foi a Escola Politécnica, que é preparada para isso, tem um departamento de transporte. Foi esse departamento de transporte, junto com a equipe da USP e parece que também 2 professores da Universidade Federal de Minas Gerais. Sim. Essa equipe preparou esse projeto e foi considerado, na época, um dos melhores, porque foi aberta uma expectativa para projetos e a gente apresentou esse. Então, é um projeto que está pronto desde 2013. Precisa só ser efetivado, já está na hora. O nosso trecho é um trecho dito pelos entendidos, não é por Iraci, que é leiga, mas dita pelos entendidos, que é um trecho favorável. Aí eles falam da bitola. A nossa bitola é métrica. Não sei se você domina essa linguagem, mas a bitola é a distância entre uma linha e outra. Sim. E aí hoje se fala muito de um 435, de 1,5, de 1,60, e a nossa é de 1 metro. Aí os entendidos dizem, olha, isso aí é quem está querendo botar gosto ruim na nossa feijoada, porque as melhores ferrovias do mundo continuam lidando com a bitola métrica. Então não é a bitola métrica que esse não é o problema. Esse não é o problema. Esse não é o problema. Então tudo isso causa um pouco de preocupação. Mas nós não vamos facilitar, vamos continuar insistindo. Tivemos uma reunião ontem. Ontem eu não pude vir ao seu programa, porque eu disse a você, eu tenho um compromisso em Salvador, não foi? Sim, foi. Eu tive uma reunião ontem, exatamente no Departamento de Transporte da UFBA, conversando com pessoas desse projeto, interessadas, porque a gente nunca se afastou de verdade. E nós estamos juntando os nossos pontos para buscar explicações junto ao nosso governo, que nós ajudamos a construir, temos interesse, inclusive, que ele continue, mas nós queremos saber como é que fica a situação de Alagoinhas nesse momento. Existe uma renovação de um contrato com a FCA e o nosso trecho está incluído? Não sabemos. São perguntas que têm que ser respondidas. Tem que ser feitas e tem que ser respondidas. Então, em sendo assim, nós estamos trabalhando, já pensando, já vimos ontem a possibilidade de irmos novamente, já com uma audiência marcada, para conversar com a autoridade competente. Perfeito. E agora, professor, eu quero que a senhora, para aquela câmera, que é a sua câmera, sim, e pergunte para as pessoas que podem, né, nos ajudar, né? O que que precisa? O que é que falta? Pergunte para que a gente possa ter alguma resposta. Eu vou perguntar. Durante muito tempo, eu vim à rua com abaixo-assinados. Temos vários abaixo-assinados. Muita coisa que nós conseguimos nesse tempo de preservação de memória, de organização de exposições, de organização de eventos, foi com o apoio da comunidade. Talvez esteja precisando de novo desse apoio. Então, se algum dia eu anunciar que vou estar ali na central de abastecimento, vou botar uma mesinha ali na central de abastecimento para coletar assinaturas do povo da minha terra em favor da nossa história, da nossa memória, da nossa honra econômica, da nossa produção, pedindo providências sobre a nossa ferrovia. Não podemos ficar sem ferrovia. São 163 anos de ferrovia entre nós. Então, eu quero perguntar a você que está me vendo e me ouvindo. Vou botar essa banca ali na central de abastecimento para vir pegar a sua assinatura. A sua e de quem mais estiver por lá. Para a gente levar ao governador um abaixo-assinado efetivo da comunidade de Alagoinhas dizendo: não ficamos sem ferrovia, queremos a nossa ferrovia, queremos os trens de carga para transportar as cargas e livrar a nossa pista rodoviária para o trânsito mais necessário, sem a agonia da violência do trânsito. Portanto, precisamos do transporte de carga e queremos o trem de passageiros, porque sempre foi o trem de passageiros quem nos deu melhor condição de movimento, de mobilidade humana. Então,
Me aguarde, vou lhe fazer estou lhe avisando agora através de Selma, mas acho que vamos precisar disso. Voltar à central de abastecimento, botar uma banquinha com um abaixo-assinado para a gente levar ao governador. Posso contar com você? Sei que posso. É o povo da minha terra que nunca falta ao trem. O trem é o elemento, assim, do coração de todos nós. Muito obrigada e uma boa tarde. E agora, com esta fala potente da mestra das mestras, o que é que você vai fazer, população de Alagoinhas, né? Vamos juntos, como já fomos no passado, né? Como aqui ela relata nas histórias passadas, vamos juntos fazer essa pressão, porque a ferrovia já mostrou, já demonstrou mundialmente que é o melhor transporte que a humanidade pode ter. Até o próximo programa.